Sou professor de Administração, Inglês e Informática, Marco César. Vamos começar nossa videoaula nessa noite falando a respeito de administração. E o nosso assunto vai ser departamentalização, ok? Venham comigo. Departamentalização dos importantes temas, dos importantes pontos da matéria de administração que vamos falar agora, tá? Aqui trata-se inclusive da unidade 3 do livro 1 de administração, tá? Vamos lá. Eu vou ler e explicar os tópicos, ok? A introdução diz que a departamentalização é agrupar pessoas e cargos em unidades de trabalho gerenciáveis para atingir os objetivos organizacionais, tá, de uma determinada empresa de forma eficiente, eficaz e organizada. Então, repetindo, tá, a departamentalização é definida como sendo o agrupamento de pessoas e de cargos e unidades de trabalho, tá, unidades de trabalho que sejam gerenciáveis por um supervisor ou coordenador, tá, para atingir os objetivos da organização, os objetivos organizacionais, os objetivos da organização de uma determinada empresa, que seja de forma, então, eficiente, eficaz e organizada, ok? Então, esse é o conceito básico da departamentalização. Aí diz aqui na apostila que para iniciarmos os estudos sobre a departamentalização, primeiro vamos analisar uma situação que eles mostram aqui, tá? Imagine que você está com todos os recursos necessários para abrir seu próprio negócio e que você é o único, então, proprietário, tá, e administrador, né? Então, inicialmente, a sua empresa ela era, então, de pequeno porte, pois você conseguiu levantar um pouco de dinheiro, de capital, você conseguiu uma certa quantia, tá? E seu ramo, tá, por exemplo, é alimentação, sendo que as massas elas são de fabricação própria, ok? Então, veja só. Uma pequena empresa dessa maneira, tá? Que está citando o exemplo, tá? Uma empresa de pequeno porte. Então vejam bem, foram contratados um cozinheiro, 2 garçons e um caixa, por exemplo. No início a produção estava de acordo com o que o mercado exigia. E sua empresa então começou a apresentar resultados favoráveis. Que bom! A demanda, ou seja, a procura pelos produtos fabricados, então a demanda é a procura pelos produtos fabricados, é importante lembrar, começou então a crescer, a aumentar, e assim esses 4 funcionários, tá, que foram admitidos, já não conseguiam mais dar conta, já não conseguiam mais atender todos os pedidos, ok? Aí então o que acontece? Tá, você decide, tá, o gerente decide então que é hora de expandir esse negócio, ok? Por causa da grande demanda que está tendo. Que bom! São adquiridas então novas máquinas e contratadas mais 2 pessoas, por exemplo, tá, para a produção, a fim de aumentar essa produtividade e assim atender a demanda do mercado, as necessidades, os pedidos. Você deve então imaginar: agora terei que trabalhar mais para controlar o desempenho da equipe, já que ela está aumentando. Que ótimo! Chegará então a um certo ponto em que você terá então uma equipe muito maior, muito grande para ser administrada por apenas então uma única pessoa, um único dono. Imagine-se sua empresa, por exemplo, se tornar um sucesso de mercado, que ótimo, e ela crescesse a ponto de vender dezenas de produtos diferentes, tá? Possuir centenas de máquinas em operação, empregar mais de 1.000 funcionários e atender regiões diferentes do país. Você conseguiria dar conta de tal trabalho sozinho ou sozinha? Então isso é um exemplo interessante para a pessoa analisar, para ser analisado, ok? Vejam, com esse cenário então descrito, a departamentalização, veja bem, é a melhor solução para esse tipo de situação, ok? Então vamos continuar aqui, veja, cada departamento, cada área, cada parte da empresa ficará encarregada de cuidar de atividades específicas que serão então desenvolvidas por um determinado grupo de trabalho, tá? A escolha das tarefas que serão então desenvolvidas por cada departamento, pelos departamentos, ela é baseada em critérios de departamentalização,
Porém, cada empresa, cada organização, cada firma, cada fábrica possui a sua divisão dependendo da sua demanda e da sua organização. Tá? Então, repetindo, vejam, a escolha das tarefas que serão desenvolvidas pelos departamentos, pelas áreas, por cada parte da empresa, tá? Por cada departamento, ela é baseada nos critérios de departamentalização. Porém, cada empresa, cada fábrica, cada indústria, cada organização, ela tem a sua divisão e vai depender da sua demanda, das suas exigências, das suas necessidades e da organização. Ok? Continuando. Desse modo, podemos conceituar a departamentalização, a divisão da empresa em departamentos, como sendo então a atividade de se atribuir tarefas e de se especializar os seus grupos de trabalho, tá, da organização. Por exemplo, quem cuida do capital da empresa é o departamento financeiro, ok? Enquanto que a gestão de pessoas, de trabalhadores, de funcionários, é realizada então pelo departamento de recursos humanos. Ok? Departamento pessoal. Então, repetindo, veja bem. Desse modo, podemos conceituar que a departamentalização, a divisão da empresa em departamentos, como sendo a atividade, vejam bem, como sendo a atividade de se atribuir tarefas, de se atribuir trabalhos, tá? E de se especializar esses grupos de trabalho específicos, tá? Da organização. Tá? Então, veja bem, essa atividade, tá? da departamentalização, ela vai funcionar, tá? Então, nós vamos dividir, tá, um grupo de pessoas, tá? Então, a departamentalização ela vai ser feita, tá, dividindo-se a atividade em tarefas, dividindo as várias atividades, os muitos trabalhos, tá, em tarefas. Tá? Então, nós vamos atribuir tarefas, tá, e de especializar, nós vamos dividir, nós vamos distribuir então as tarefas, os trabalhos e especializar. Tá? Então, as tarefas elas vão ser distribuídas, tá? E se especializar principalmente os grupos de trabalho, os trabalhadores, tá? De uma determinada organização, de uma determinada empresa, por exemplo. Então, sendo assim, quem cuida do capital da empresa vai ser o departamento financeiro. Tá? Então, quem cuida, por exemplo, da fabricação vai ser o departamento de produção, tá? Que vai fazer, suponhamos, as montagens de equipamentos, por exemplo. Tá? E for fazer a manutenção, por exemplo, vai ser o departamento de assistência técnica. Então, no caso, a manutenção, os consertos. As vendas vai ser feita pelo departamento de vendas. Tá? A estocagem dos produtos, dos materiais, por exemplo, tá? Que vão ser utilizados no departamento de produção, no departamento de assistência, ou até mesmo para as vendas, tá? Os produtos, os materiais a serem estocados vão ser, no caso, eles vão ser manipulados, tá? Eles vão ser, no caso, feitos, tá? Através do departamento de estoque, que é um dos importantes departamentos de qualquer empresa, departamento de estoque. Tá? Que mais? Depois temos o departamento de vendas, como eu falei, um importantíssimo departamento. Tá? Departamento de suporte técnico, por exemplo, que é o departamento que cuida de sanar as dúvidas, as dificuldades dos clientes, né? E ao mesmo tempo também colher as reclamações, os problemas que os clientes tiverem com os produtos, para sanar os seus problemas e dificuldades, resolver os problemas também. Tá? Departamento financeiro, que é fundamental, tá? Que vai cuidar do capital, tá? Do dinheiro da empresa. E mais ainda, a gestão de pessoas, que é feita então pelo departamento de recursos humanos ou departamento pessoal. Tá? Então, veja bem, essa parte da departamentalização, dividir a empresa em departamentos, é algo extremamente importante, tá? Em que vão ser, no caso, divididas as tarefas, os trabalhos vão ser divididos em grupos específicos de pessoas que vão se especializar, que elas vão ter o conhecimento específico de X determinadas tarefas. Tá? De modo que os trabalhos possam fluir de uma maneira mais rápida, eficiente, tá? E organizada, tá? De modo a trazer melhores e mais resultados para a empresa. Ok? Aí, continuando, cada um numa empresa tem uma especialidade diferente, ou cada um, tá? Vamos assim dizer, cada um em seu departamento vai ter então uma especialidade diferente. Tá? Na departamentalização, cada área, tá? Cada departamento tem uma especialidade própria. Então, X grupo de pessoas vão fazer um determinado tipo de trabalho. Tá? Funcionários vão ser especializados em determinadas atividades e trabalham assim com a gestão de recursos distintos. Então, repetindo. Tá? Cada área, cada departamento, tá? Vai ter sua especialidade diferente, cada um ou cada funcionário vai ter sua especialidade própria, sua especialidade diferente uns dos outros, mas que os funcionários preparados, especializados,
determinadas atividades específicas, tá? E vão trabalhar, por sua vez, com a gestão de recursos distintos. Tá? Vão trabalhar em suas determinadas áreas com seus trabalhos específicos e distintos uns dos outros. Ok? Continuando aqui. A departamentalização, a divisão da empresa em departamentos, tá? Ela funciona, vamos dizer assim, vamos mostrar agora as formas de departamentalizar, as formas de se dividir a empresa em departamentos. Vamos lá. Então nós temos, primeiramente, por função, depois por produto ou serviço, depois por território, depois por cliente, depois por processo, depois por projeto, depois por matricial e por último mista. Então as formas de departamentalização são de divisão da empresa em departamentos são função, primeiro, segundo, produto ou serviço, terceiro, território, quarto, por cliente, quinto, por processo, 6, por projeto, sétimo, matricial e oitavo, mista. Vamos falar agora de cada um deles. Vamos lá. A primeira, a departamentalização por funções. Veja bem, por funções. Ela vai incorporar funções que sejam comuns, tá? Ou atividades que sejam semelhantes. Então ela vai incorporar funções que sejam comuns, tá? Determinado X número de pessoas ou que façam atividades que sejam semelhantes, tá? Assim, todos os indivíduos, todos os trabalhadores que executarem funções parecidas, funções semelhantes, vão ficar então reunidos, todo o pessoal de vendas, por exemplo, todo o pessoal da contabilidade, por exemplo, todo o pessoal da secretaria, todo o pessoal de estoque, todo o pessoal da produção e assim por diante. Então essa chama-se a departamentalização por função, que vai incorporar funções comuns ou atividades semelhantes, ok? Continuando, depois nós temos a departamentalização por produto, departamentalização de produto. Ela vai ser feita de acordo com as atividades que forem relacionadas a cada um dos produtos, tá, ou serviços da empresa. Então, uma empresa, tá, que produz e que distribui e que vende vários tipos de produto. Então, ela vai fazer a sua divisão da empresa por departamentos em função dos produtos. Então, é feito de acordo com as atividades que forem relacionadas a cada um dos tipos de produtos, tá, ou de serviços que a empresa tem e oferece, ok? Então, essa vai ser a departamentalização de produto. A terceira, a departamentalização territorial. A departamentalização por território. Ela é o agrupamento de atividades de acordo com os lugares, tá, onde estão sendo localizadas, tá, as operações. Então, esse tipo de departamentalização por territorial, ela é o agrupamento de atividades, de trabalhos que são executados de acordo com os lugares, as cidades, as regiões, tá? As cidades, municípios, estados, tá? De acordo com as atividades que os lugares, que esses diferentes lugares, tá? Onde estão, no caso, localizadas, tá? As operações. Então, as operações, tá? Por exemplo, um determinado local poderá fazer montagem, o outro poderá só estocar, tá? Então, essa departamentalização por território, ela vai agrupar o agrupamento de atividades, de trabalhos, que vão ser de acordo com os lugares onde estão localizadas, tá? Ela vai agrupar determinadas atividades, determinados trabalhos, de acordo com os lugares. Podem ser municípios, podem ser estados, cidades, onde estão localizadas, onde estão fixadas, tá? As operações, tá? Determinados tipos de produto, por exemplo, determinados tipos de atividades. Ela vai agrupar, veja bem, ela vai agrupar as atividades, os trabalhos, a execução dos trabalhos de acordo com os lugares, cidades, municípios, estados, onde estão localizadas, estão fixadas as operações, ok? Então esse é o terceiro caso, departamentalização por territorial. A quarta fala sobre departamentalização por cliente, vejam. A quarta, departamentalização, divisão da empresa em departamentos por cliente. Nesse caso, ela vai agrupar as atividades, os trabalhos, de tal modo que elas focalizem, elas deem foco a um determinado uso de determinado produto ou de serviço. Essa departamentalização do cliente, ela vai ser usada principalmente no grupamento de atividades de vendas ou de serviços, tá? Então, veja bem, a empresa ela pode ser dividida, tá, em departamentos por clientes. Tá? Ela vai agrupar as atividades, os trabalhos, de tal modo que elas deem foco, elas focalizem um determinado uso, tá? Determinado uso do trabalho, do produto ou do serviço, tá?
Então, suponhamos, ela vai departamentalizar, ela vai dividir a empresa por cliente, agrupando atividades, agrupando serviços, agrupando tarefas, tá? Atividades, de tal modo que elas deem foco a um determinado uso de produtos e de serviços, especificamente. Ok? Essa departamentalização por cliente ela é usada principalmente, tá, no grupamento, tá, no ajuntamento de atividades e de trabalhos relacionados a vendas e serviços, por exemplo. Tá? Então, ela vai juntar, tá, a empresa ela vai dividir em departamentos, tá, por cliente, levando em conta principalmente, um exemplo aqui, usada principalmente no agrupamento, no ajuntamento de atividades relacionadas a vendas e serviços. Ok? São dos principais exemplos. Tá? A quinta, departamentalização por processo ou equipamento. Departamentalização por processo ou equipamento. Veja bem, ela vai agrupar as atividades, os trabalhos, as tarefas que se centralizem nos processos de produção. Veja bem, então a departamentalização, a divisão da empresa em departamentos por processo ou por equipamento. Por processo ou equipamento. Veja bem, ela vai agrupar as atividades, os trabalhos que se centralizem, tá? Que fiquem centralizados nos processos de produção. Ela vai centralizar as atividades e os trabalhos, tá? Baseando-se no quê? Nos processos de produção, nos trabalhos que são executados, nos processos de produção. Tá? As atividades de uma fábrica podem ser juntadas, podem ser agrupadas, por exemplo, em perfuração, em soldagem, em montagem, tá? Em estocagem, por exemplo. Tá? Então, perfuragem, soldagem, montagem, manutenção, tá? E acabamentos, tá? Cada um com o seu departamento. Tá? Então, essas atividades de uma fábrica serão agrupadas de acordo com os trabalhos, tá? Elas vão centralizar nos processos de produção, tá? Nos processos de produção de equipamentos. Então, essas atividades de uma fábrica elas poderão ser agrupadas, dizendo novamente, suponhamos em perfuragem, soldagem, montagem, pintura, por exemplo, estocagem, por exemplo, manutenção, por exemplo, tá? E acabamentos, acabamentos, cada qual, claro, tá, em seu departamento específico, ok? Então, essa então caracteriza a departamentalização por processo e equipamento, e então o agrupamento de atividades que se centralizam nos processos de produção. A sexta, departamentalização por projeto, vejam, departamentalização, divisão da empresa em departamentos por projeto. Aqui as pessoas elas então vão receber atribuições temporárias. Por quê? Porque ela vai se basear, uma vez que o projeto ele vai ter data de início e de término. Então, sendo assim, as áreas elas vão ser divididas, tá? Já que o critério vai ser por projeto e os projetos têm data de início e término. Tá? Então, essas áreas elas vão ser divididas de forma temporária, só enquanto o projeto estiver sendo feito, já que os projetos têm data de início e término. Tá? Então, essa departamentalização, essa divisão por projeto, vai ser feita de forma temporária. Tá? Terminado o projeto, então a realização do projeto todo, essas pessoas então vão ser deslocadas para as outras atividades que a empresa tem. Ok? Então, voltando a dizer, departamentalização por projeto. Nesse caso, as pessoas elas vão receber as atribuições de forma temporária, uma vez que o projeto ele tem data de início e de término específico. Sendo assim, quando terminar o projeto, as pessoas vão ser deslocadas para outras atividades. Ok? A sétima, departamentalização de matriz. Veja bem, departamentalização, divisão da empresa, departamentos de matriz. Essa organização de matriz ela vai proporcionar uma hierarquia. Que vai responder de forma rápida, tá, às mudanças em tecnologias. Esse tipo de organização de matriz vai proporcionar uma hierarquia. Tá? Hierarquia são as posições, tá? A posição dos cargos maiores e menores. Uma hierarquia que vai responder de forma rápida às mudanças de tecnologia. Vamos lá. Por isso, ela é comumente encontrada em organizações de orientação técnica, por exemplo, como a Boeing, a empresa Boeing, General Dynamics, tá? NASA, GE, onde os cientistas, engenheiros ou especialistas técnicos eles vão trabalhar em projetos ou programas sofisticados. Então, repetindo, a departamentalização de matriz, essa organização por matriz, ela proporciona uma hierarquia pela divisão de cargo, né?
do maior para o menor, do menor para o maior, que vai responder de forma rápida e eficiente, tá, para as mudanças de tecnologia. Sendo assim, vai comumente encontrada em organizações, empresas, tá, que se baseiam em orientações técnicas, como por exemplo a Boeing, empresa de aviões, General Dynamics, a NASA, GE, General Electric, onde os cientistas, engenheiros, técnicos, especialistas técnicos, tecnólogos, sim, tá, vão trabalhar em projetos, ou em programas sofisticados específicos. Okay? Essa caracteriza a departamentalização de matriz ou por matriz. Oitava e última, temos então a departamentalização mista, a divisão da empresa em departamentos de forma mista. Essa mista ela vai agregar mais de um tipo de departamentalização, ela vai agregar mais de um tipo de divisão por departamentos. Exemplo, ela poderá fazer uma divisão de departamentos, uma departamentalização de projeto, tá? Como eu falei anteriormente, tá? E mais também uma departamentalização de produtos em uma só organização. Então, dos tipos de departamentalização, dos tipos de divisão da empresa por departamentos, pode ser esse exemplo aqui da mista, em que vai agregar mais de um tipo de departamentalização. Então podemos ter essa departamentalização de projeto, como eu li anteriormente, que são aquelas cujas pessoas vão receber atribuições temporárias de acordo com os projetos que forem feitos, que têm data de início e término. Uma vez terminado o projeto, as pessoas vão ser deslocadas para outros trabalhos, outras atividades. Tá? E depois ele fala, pode juntar essa departamentalização por projeto, tá? Que é uma divisão de trabalhos por departamento, que nesse caso vai ser por tempo temporário, de projeto, tá? Porque o projeto ele vai ter uma data X, né, de início e de término, tá? Vai ser então uma divisão feita de forma temporária. E mais aqui, por exemplo, a divisão por produtos em uma só organização, esse tipo de divisão, tá? Por produto, divisão da empresa, departamentos por produtos, como eu li anteriormente, como nós falamos, é aquele que vai ser feito de acordo com os trabalhos, com as atividades que forem realizadas a cada um dos produtos ou serviços que a empresa oferecer e que tiver. Tá? Por produto, vai ser de acordo com os trabalhos, com as atividades, tá? Que forem relacionadas aos tipos de produtos, a cada um dos produtos, tá? Ou serviços que a empresa oferecer. Então temos esse tipo de departamentalização mista, que pode juntar mais de um tipo de divisão da empresa por departamentos. Então podemos ter uma divisão de departamentos da empresa por projeto, como nesse caso aqui, por projeto, que vai ser feita de forma temporária, tendo em vista o início do projeto e o término do projeto. Então uma departamentalização temporária, enquanto o projeto estiver sendo desenvolvido, estiver sendo feito. E uma outra por produto, tá? Que vai variar, que vai ser, no caso, o agrupamento, o ajuntamento, tá? Que vai ser, no caso, que ela vai ser feita, no caso, de acordo com os trabalhos, com as atividades que forem relacionadas a cada um dos produtos que a empresa produzir, que a empresa fizer. Então vai ser relacionada a cada um vai ser relacionada aos trabalhos, às atividades, forem relacionados a cada um dos produtos que a empresa produzir, que a empresa vender, que a empresa desenvolver, ou ainda com serviços que a empresa oferecer. Tá? Então vai ficar em função dos trabalhos relacionados a cada um dos produtos que a empresa produzir, ou ainda os serviços que ela oferecer. Então, nesse tipo de departamentalização mista, tá, ela poderá agregar mais de um tipo de divisão da empresa por departamentos. Uma que pode ser em função do projeto, como eu falei antes, que é uma divisão de forma temporária, e a outra em função dos produtos e dos serviços que a empresa oferecer, que então é a departamentalização por produtos, ou departamentalização de produtos. Poderá ser feito então numa mesma organização, numa mesma empresa. E assim também, estamos citando esse exemplo, departamentalização de projeto e de produtos, mas poderia juntar outros tipos também. Tá? Poderia ter departamentalização por cliente, por projeto, poderiam misturar, no caso, mais de outros tipos, tá? De departamentalizações, mais de um tipo de divisões da empresa por departamentos. Essa de projeto e de produtos, vamos dizer assim, são as mais utilizadas, mas poderia também misturar outros tipos de divisões da empresa de forma mista, ok? Não só baseando-se em projeto ou produtos, mas poderia juntar um dos outros tipos que nós falamos agora há pouco, ok? Então, veja bem, as formas de departamentalização é importante frisar. Então, nós temos por função, por funções, por produto, por território territorial, tá? Por cliente, por processo ou equipamento, por projeto, por matriz,
E finalmente a departamentalização mista. Ok? Tá? Então, volto a dizer, então, esse importante conceito, que é o agrupamento de pessoas e cargos em unidades, em partes de trabalho gerenciáveis, tendo um gerente, tendo, vamos dizer assim, um supervisor, um coordenador, um chefe, tá? Ele vai coordenar essas unidades, essas partes da empresa, que vão agrupar pessoas e cargos, tá? Em unidades de trabalho, em partes de trabalho que forem gerenciáveis por uma pessoa responsável, supervisor, coordenador, para atingir então os objetivos da organização, dos objetivos organizacionais de uma empresa, determinada empresa, que seja de forma eficiente, eficaz e organizada. Essa então é a principal definição da departamentalização, não esqueçam. Tá? E por último aqui ele vai falar da escolha das tarefas que vão ser desenvolvidas pelos departamentos, que vai ser então baseada em critérios de departamentalização, critérios de divisão da empresa por departamentos, na qual cada empresa vai ter a sua própria divisão e vai variar de acordo com as suas necessidades, com a sua demanda e a organização que tiver. E por último ainda dizemos que, tá, que esse conceito de departamentalização, tá, a atividade, é o tipo de trabalho, de atividade de atribuir tarefas, trabalhos, e de especializar X grupos de trabalho, X grupos de trabalhadores em grupos especializados, tá, para realizar determinados tipos de trabalho em cada área da empresa, da organização, ok? É isso aí, gente. Então, essa aqui nós estamos falando hoje sobre a departamentalização, a divisão da empresa em departamentos, tá? Esses conceitos, importantes conceitos que tem aqui, e as formas de departamentalização, que são em função, produto ou serviço, território, cliente, processo, projeto, matricial e mista. Ok? Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. Espero ajudar todos. Espero ajudar todos através dessa explicação desses importantes tópicos. Ok? Muito obrigado.